Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão e vale a pena vermos mais um capítulo do livro Nosso Lar, em que dá uma continuidade ao que vínhamos falando, né? Em que André Luiz é recolhido e encaminhado por Clarencio à colônia Nosso Lar, né? Tanto que o capítulo termina ele dizendo: vamos sem demora, precisamos atingir nosso lar com a presteza possível. Então, em seguida, nós temos o que André Luiz intitula a oração coletiva. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Então, ele estava sendo carregado, transportado, mas ele estava observando tudo, né? Ele descreve, ele pôde ver ali claramente a presença de Clarencio na condução desse pequeno grupo, que era o Clarencio, os dois auxiliares e o André Luiz, né? Que se dirigiam ali à colônia Nosso Lar. Nós vimos, ele nos descreve que ele se apoiava num cajado de substância luminosa. Podemos depreender, e é uma situação que percebemos claramente, que se ele estava numa região umbralina, estava sendo levado para a colônia Nosso Lar. Essa colônia, ela faz morada, né? Ela foi construída nessas regiões mais difíceis, onde o transporte, né? Ali onde a movimentação se faz com mais trabalho, dada a densidade do ambiente. Então, lendo-se atentamente, percebe que certos ambientes são mais difíceis de serem transportados, de serem usados, né, de se servirem de um caminho. Evidentemente que espíritos de condição não precisam passar por esses locais mais difíceis, mas eles estavam em tarefa de acolhimento. Eles tinham que transportar o André Luiz. Poderiam recorrer a recursos tais a ponto de levar o André Luiz ali aconchegado de tal modo num processo de volitação? Sim, mas qual o sentido, qual a utilidade e os recursos que seriam necessários para que se desse de uma forma assim mais rápida, né? Então eles foram caminhando por essas regiões e chegaram à colônia Nosso Lar. Aos poucos vamos entendendo, por isso a necessidade de ler, de perceber os detalhes, para irmos compondo um conhecimento, como temos falado, né? Porque se há um passaporte que só falta bater o carimbo para um local que temos essa viagem a empreender hoje, amanhã, mais adiante, mas vamos empreender essa viagem, é natural que nos interessemos pelo plano espiritual. E compreendendo que o plano espiritual ele tem as mais diversas faixas vibratórias, isso nós vamos percebendo. Então, vamos aqui. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, à feição de grande hospital terreno.
2 jovens, envergando túnicas de nível linho, acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor, e quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Então, ele diz que tinha ali um compromisso, que estava sendo aguardado, mas que amanhã retornaria para ver o tutelado, porque Clarencio, nós vamos ver que ele recolhe a André Luiz como um tutelado, né? E indica onde era para ele ficar. Então, vamos acompanhando. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou-me a fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida, é a claridade que radia, e a claridade que radia provém do autor da criação. Então, André Luiz pergunta: que estrela brilhante e confortadora era essa, né, que ele estava vendo quando ele estava adentrando ali a colônia? E é dito para ele que estavam sendo banhados pela luz do mesmo sol, pelos fluidos salutares do mesmo sol que ele tinha enquanto aqui no corpo de carne. Meu ego, continua ele, como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadiu o quarto, através das janelas, e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixar o sol nos dias terrestres. Ai, meu Deus! Recordei então que nunca fixar o sol nos dias terrestres. É de se admirar numa bela cidade como no Rio de Janeiro, né? Banhada pelo sol, com tantos pontos favoráveis para se ver o sol desde o seu nascimento e mais tarde ali quando ele se põe. Como desprezamos as belezas que temos, não? E tardiamente vamos valorizar tudo isso que temos, tudo isso que provém, como foi dito aqui, a claridade que irradia provém do autor da criação, que é Deus, nosso Pai. Então, ele fala, né? Nos dias terrestres, recordei então que nunca fixar o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me agora ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Então, mais um detalhe aqui importante. Ele era um recém-desencarnado, já estava há um bom tempo. De fato, nós vamos ver que ele ficou um bom tempo nas zonas umbralinas. Vimos que nas zonas umbralinas, que ele ainda permanece, né, só que agora recolhido,
Vimos que ele tinha as necessidades fisiológicas, ele nos descreve, ele sentia as necessidades fisiológicas e quantas vezes não se surpreendeu comendo ali a lama. Então, é, por quê? Porque ao desencarnarmos, não estamos já de imediato em condições de não necessitarmos mais de alimento. Então, ele foi servido, ele precisava de alimentos. Ele foi servido de um caldo reconfortante, seguido de água muito fresca. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Então, é chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Então, nós vamos ver que o crepúsculo em nosso lar, ali no que estamos vendo, né, como em tantos outros pontos, mas aqui está falando do crepúsculo em nosso lar. Né? É um momento consagrado a essa ligação com a governadoria. Então, nós vamos perceber, né, que é um momento de prece. Vamos lendo para que tudo fique muito claro, porque a governadoria é o ponto que governa, que tudo parte dali, né? Todas as necessidades, todas as seguranças, tudo é ali observado e direcionado pela governadoria dessa cidade no além, dessa colônia no além. E é um momento após o trabalho, né? Núcleos desta colônia de trabalho. Tem uma ligação direta com as preces da governadoria. Então, a governadoria entra em momentos de prece, todos os trabalhadores da colônia Nosso Lar, neste mesmo momento que a governadoria está voltada ao Cristo, se colocam no momento de prece. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me ansiedade súbita. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Por quê? Quem estava ali com ele disse que se afastaria para a prece. Era o momento da prece. E André Luiz é o André Luiz. Ele pergunta: não poderei? Está ainda fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, aquela melodia renovava-me as energias profundas. Levantei-me vencendo as dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóboda, cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas
que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos da espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me esfervilhavam a mente, notei que ao fundo da tela gigantesca desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão. Então, nós temos aqui o André Luiz tentando nos passar o que ele via, isso na década de 40, 40 e pouco que esse livro é escrito, né? Vamos ver se a gente acha aqui, mas é nesta época, em 40 e pouco. Vamos ver o prefácio quando ele é assinado, 43. Então, André Luiz está tentando nos relatar o que ele via. E ele fala na televisão. Naquela televisão que nós, processos adiantados de televisão, porque ele não tem como nos falar de coisas que hoje nós entendemos. Hoje nós temos muito mais condição de entender tantas coisas que eles nos relatam que há no plano espiritual como recursos de comunicação, né? Hoje entendemos com mais facilidade, mas ele precisou ali reduzir demais aquilo que ele queria nos passar por não termos ali o entendimento do que ele nos passaria. Então, mas ele diz, processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto. Então, sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto em atitude de prece, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Então, buscando aqui, ele viu ali, né, naquela tela, o cenário de templo maravilhoso e sentado em lugar de destaque um ancião, coroado de luz, fixava o alto em atitude de prece, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refulgente. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa, que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador, né? Então, Clarencio fala para ele, né? Conserve-se tranquilo. Não. O enfermeiro amigo que o conduziu, não é Clarencio, o enfermeiro amigo que o conduziu. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram delicioso estacato, desenhou-se ao longe um plano elevado, um coração maravilhosamente azul
E o André Luiz descreve na nota que essa imagem que surgiu ali era formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia, que estavam todos ali direcionando as vibrações naquele momento de prece, em ligação, em conexão com a governadoria. Então, pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato, desenhou-se de longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. Cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores, procedendo talvez de esferas distantes. Foi aí que abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas, se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte. Todos nós já ouvimos que esses processos acontecem quando estamos ali, especialmente numa finalização da sessão, né? Num término de trabalho. Então, as corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice, muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Muito, muito, muito a refletir. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do livro A Imensidão dos Sentidos, aprendendo a lidar com a sua mediunidade. Capítulo Autoobsessão. Mas é necessário evitar atribuir à ação direta dos espíritos todas as nossas contrariedades, que em geral são consequências da nossa própria incúria ou imprevidência. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 253. A influência obsessiva da alma sobre si mesma denomina-se autoobsessão. A criatura passa a ser a opressora de si própria. Há um verdadeiro campo de batalha em seu mundo interior, provocando alterações de comportamento físico, emocional e mental. Ao pensar, através do seu centro mental, ela irradia vibrações ou ondas que se propagam ao seu derredor. A mente emite e, ao mesmo tempo, capta qualquer onda energética que a atinja, desde que esteja vibrando na mesma sintonia espiritual de outra fonte emissora. Cada pessoa plasma os reflexos de si mesma e, por onde passa, entra em comunhão com a matéria mental alheia, exteriorizando o seu melhor lado ou mesmo criando perturbação ou desajustamento. Em síntese, somos nós mesmos que ligamos ou desligamos o fio condutor de nossos sentimentos e pensamentos. A projeção mental se vincula, perpetua-se e se justapõe, ou se desata, distancia-se e se inibe, dependendo da força da determinação e do grau de conhecimento, isto é, do potencial evolutivo do indivíduo. Dessa forma, as almas em desarmonia íntima são semelhantes a um ímã. Atraem para si forças destrutivas que lhes assinalam o âmago, projetando teias enfermiças através de sua atmosfera psíquica,
ou de sua aura doentia. Geralmente, a autoobsessão vem acompanhada de sentimentos de culpa, de autocensura, de recriminação, de complexos de inferioridade e de irresponsabilidade pelo próprio destino. Esses sentimentos desagradáveis resultam incondicionalmente de ideias ou crenças inadequadas e inconscientes que distorcem o real significado de bondade, pureza, honestidade, castidade, retidão, evolução, de religiosidade e de outros tantos conceitos ou definições. A criatura passa a ser vítima do destino, e tal é a apatia e passividade que a envolve, que ela se julga imperfeita e impotente, ignorando sua possibilidade de mudar ou de utilizar seu livre-arbítrio. Os auto-obsediados sentem-se tratados de forma injusta pela vida, ressaltando negativamente o modo de ser das pessoas, das coisas e de si mesmos. São facilmente influenciados e se asfixiam constantemente com as sujeiras do mundo. Por terem uma aura de negatividade, atraem larvas astrais que desarranjam o reino interior. Aquele que se encontra em autoobsessão experimenta um modo de viver complicado ou embaraçado. Tem dificuldade de analisar, discernir e sentir a vida tal como ela é, pois lhe falta a visão sistêmica da existência humana. Ele carece da síntese das experiências vividas, pois seu pensamento analítico fica obstruído. Quando nos conscientizamos de nossos processos mentais, passamos a clarear nosso mundo interior e a administrar nossas atitudes psíquicas. A partir disso, resgatamos o senso pluridimensional de almas imortais. A faculdade de raciocinar faz com que percebamos a proporção de nossas dificuldades, a dimensão e extensão de nossos problemas e conflitos existenciais. Por isso é importante tomar consciência do quanto ignoramos a vida dentro e fora de nós. Sobretudo quando o fato de ignorar nos leva à humildade, por admitirmos o quanto não sabemos, como também nos incentiva na busca do aprendizado e da sabedoria. Platão, filósofo grego, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, escreveu: as pessoas ignorantes não procuram sabedoria. O mal da ignorância está no fato de que aqueles que não são bons nem sábios estão, apesar disso, satisfeitos consigo mesmos. Não desejam aquilo de que não sentem falta. Os dicionários definem autoilusão como um engano dos sentidos ou da mente, que faz com que interpretemos de forma errada uma atitude, um fato ou uma sensação, tomando-os por coisas completamente diferentes. O estudo de nós mesmos nos ajuda a escapar do intrincado labirinto no qual vivemos e nos permite desenvolver nossas habilidades adormecidas, facilitando-nos assim entrar em contato com a sabedoria da vida providencial, que tudo governa através de suas leis naturais. A autoobsessão está vinculada aos processos de elaboração do mundo íntimo, podendo acarretar sérios distúrbios no corpo astral e, consequentemente, na roupagem física. Quanto mais ignorarmos o processo das leis divinas, cultivando mágoa, culpa, crítica, baixa autoestima, ilusão, dependência e tantas outras dores da alma, mais estaremos semeando farpas magnéticas no campo emotivo e intoxicando por conta própria a nossa atividade mental. Para nos libertarmos das prisões da autoobsessão, é necessário exercitarmos a autoobservação e aprendermos a testemunhar nossos próprios pensamentos, emoções, atos e atitudes. Mais ainda, é preciso desenvolvermos uma visão interior que não acusa nem julga, mas unicamente observa, de maneira imparcial e objetiva, permitindo-nos
conhecer a verdade tal como é. Além disso, é imprescindível aquietarmos-nos numa aceitação serena e honesta, admitindo o que somos e o que sentimos, sem jamais nos condenarmos ou punirmos. A autoaceitação nos facilita a conscientização de nossos desacertos e de nossa ignorância, e se essa conscientização for progressiva e constante, aí descobriremos dentro de nós as fontes que nos perturbam a existência. Assumindo a responsabilidade total por nosso desequilíbrio, não passamos mais a atribuir à ação direta dos espíritos todas as nossas contrariedades, que em geral são consequência da nossa própria incúria ou imprevidência, nem tampouco a lançar culpa nos outros, na família, nas pessoas com quem convivemos, nas existências do passado ou nas regras injustas da sociedade. A rigor, aqui está o início da cura de toda a autoobsessão. Capítulo Ponte para a Sanidade. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? Algumas vezes anormal, mas não patológico, a médiuns de uma saúde vigorosa. Os que são doentes o são por outras causas. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 18, item 221. Primeira pergunta. Na antiguidade, a cura das doenças era assunto dos sacerdotes e, portanto, da religião. Os médicos do clero tratavam os doentes por meio de rituais e cantos mágicos em santuários enormes. A enfermidade era considerada como a cólera de Deus, e os religiosos atuavam como intermediários, ou pontes, entre a divindade e os homens. Operavam como pontífices, ou seja, construtores de pontes, do latim pontifex, palavra para designar sacerdote. Há muito tempo, a tradição católica presta homenagem ao Papa, conferindo-lhe o título de Sumo Pontífice. No passado, as enfermidades eram vinculadas à culpa, isto é, aos pecados. O arrependimento dos erros estava intimamente ligado à cura do doente. A penitência reconciliava a criatura novamente com Deus. Como os médiuns, na atualidade, são denominados intermediários ou pontes entre o mundo físico e o espiritual, e a mediunidade é vista muitas vezes e de forma confusa como dádiva sagrada ou corretivo divino, isso pode levar as criaturas a tirar conclusões equivocadas. Todos nós somos herdeiros de inúmeras experiências do pretérito. Encontram-se impressos em nossos painéis do inconsciente profundo ideias e conceitos incorretos, remanescentes do passado distante, depositados desde tempos imemoriais em nosso arcabouço psicológico. É preciso renovarmos essas concepções inadequadas sobre a espiritualidade para melhor entendermos os mecanismos da vida providencial. Em muitas circunstâncias, interpretamos novos conhecimentos sem dissociar nossos velhos conceitos. A capacidade mediúnica é considerada uma percepção inerente à estrutura psíquica das criaturas. Por isso é que a encontramos nos mais diferentes níveis de consciência da humanidade. Ela não é moral, mas sim amoral. É simplesmente uma das funções psicofisiológicas do ser humano. Em virtude disso, podemos enquadrá-la como um dos sentidos de que a alma se utiliza a fim de manifestar-se e desenvolver-se gradativamente para a plenitude da vida. A faculdade medianímica não gera doenças. Ela não pode ser responsabilizada pelo estado patológico das criaturas. É, antes de tudo, uma excelente ferramenta para ajudá-las a despertar espiritualmente e a compreender a si mesmas, os outros seres e o universo.
Quando exercitada, porém, de modo impróprio, pode trazer riscos às pessoas psicologicamente frágeis ou vulneráveis. O fenômeno psíquico em si não produz a insanidade. No entanto, toda e qualquer faculdade, quando exercida de forma exaustiva e prolongada, pode conduzir à fadiga ou à enfermidade. Uma pessoa tem em alto grau o dom de cantar e o utiliza ou para glorificar as belezas da terra ou para exaltar canções obscenas. Mas neste caso, sua voz não pode ser julgada imoral. Os olhos, além de transmitir nossos sentimentos e intenções, também colhem as impressões e a disposição dos outros. Eles tanto expressam emoções puras e sadias que nascem do coração, como também inveja e revolta, que exalam um brilho estranho de hipocrisia. Contudo, a visão não pode ser acusada de agente de falsidade ou desequilíbrio. As mãos, quando empregadas na canalização da energia nuclear, podem iluminar e aquecer os lares, assim como podem explodi-los, se utilizadas indevidamente. O sexo é um dos departamentos mais sublimes da natureza humana. Cria, através das emoções sexuais, as energias necessárias para a manutenção dos afetos e a materialização das formas. Há, porém, quem o utilize para a satisfação das sensações mais grosseiras e torpes. Isso, contudo, não lhe tira o mérito sublime para o qual foi criado. É sempre a criatura que, servindo-se de seus sentidos, dá à sua existência um destino construtivo ou destrutivo. Nós é quem decidimos que fim vamos dar aos nossos recursos e possibilidades. Todavia, não podemos nos esquecer de que somos livres para escolher nossos atos e atitudes, mas prisioneiros de suas consequências. Precisamos aprender a usar a mediunidade, assim como usamos normalmente as nossas capacidades humanas, a percepção, a atenção, o bom senso, a memória, o critério lógico, a linguagem, enfim, todas as atividades do nosso reino interior. Por sua vez, não é recomendável utilizar as faculdades psíquicas para explorar outros mundos, até que tenhamos o pleno controle do mundo em que estamos vivendo, aqui e agora. Desenvolver nosso sexto sentido não é um meio de resolver problemas comportamentais, cuja solução está ao nosso alcance, de buscar auxílios imediatistas, de tirar proveitos pessoais, de conseguir respostas paliativas para problemas reais. Quando começamos a vivenciar experiências extrasensoriais, é a hora urgente de intensificarmos a análise distintiva da realidade e da ilusão. Em muitas ocasiões, habilidades transcendentais, quando mal elaboradas, podem nos levar a servos apaixonados, mas discípulos distraídos. A compreensão da faculdade mediúnica torna-se confusa e difícil para nós, na medida em que também vemos os traços característicos de certas doenças mentais, pois os sinais precursores da mediunidade podem eclodir e ser confundidos com sintomas das deficiências fisiopsíquicas. Em razão disso, nem sempre se pode compreender com facilidade ou ver com clareza a distinção entre as manifestações mediúnicas em seu início e os estados doentios. Mediunidade é um produto do processo de desenvolvimento da natureza humana. Médiuns não são agraciados nem enfermos, são uma verdadeira ponte para a sanidade. Podem sim tornar-se verdadeiros pontífices, construtores de pontes, em busca da saúde integral, estado de consciência em harmonia plena com as leis naturais do universo. Religando a si mesmos com a fonte divina, eles são capazes de preparar caminhos para que se estabeleça a cura real para a humanidade.
Diante dessas nossas considerações, finalizamos com a resposta dos espíritos superiores quando afirmam a Allan Kardec que o fenômeno mediúnico pode ser considerado algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de uma saúde vigorosa. Os que são doentes, os são por outras causas. Vou finalizar com uma página de Emmanuel do livro Mediunidade e Sintonia, a psicografia ditada a Chico Xavier, capítulo 8. Unidos sempre. Companheiros, estamos engajados na construção espiritual da Era Nova. Convençamo-nos, porém, de que o trabalho é muito mais amplo na intimidade de nós mesmos do que no plano externo da ação a desenvolver. Educar-nos para educar, ensinar a fim de que aprendamos, auxiliar para sermos auxiliados, honrar a cultura da inteligência com o burilamento do coração. A obra é de todos. Cada qual de nós, entretanto, está situado em tarefa diferente. Imperioso estudar de modo a conhecer-nos e conhecer-nos para identificar o que se nos faz necessário. Ninguém dispõe da luz que não acendeu em si mesmo. No entanto, nenhum de nós está desvalido de recursos a fim de se iluminar. Aceitar-nos tais quais somos, de maneira a servirmos com a realidade que nos é própria, e aceitar os outros na condição que os assinala. Reconhecer que não nos encontramos num torneio de triunfos angélicos, e sim numa concorrência benéfica à procura de conquistas humanas. Sejamos hoje melhores do que ontem. Não nos detenhamos na impossibilidade de oferecer prodígios de grandeza de um instante para outro, mas não busquemos interromper a empreitada de redenção e de amor a que nos empenhamos. Nunca desconsiderar a ninguém. Observar que os outros, perante Deus, são portadores de mensagem determinada, qual sucede a nós mesmos. Se caímos pelo fascínio da ilusão, é imperioso reerguer-nos voluntariamente tão depressa quanto se nos faça possível com os valores da experiência. Saber que tentação é sinônimo de passado. Aqui e agora são posições de espaço e tempo em que a divina providência nos permite plantar e replantar o futuro e o destino. Diante a dificuldade, servir. Diante da incompreensão, servir mais. Do trabalho nasce a luz para o caminho. Da caridade surge a solução essencial para todos os problemas. Oração e atividade, crer e construir. Uma boa semana a todos.